Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E nesta quarta-feira, dia 2 de setembro, a manchete, na verdade isso foi uma notícia de ontem, mas eu vou trazer hoje ela aqui para vocês, então a manchete é: acordo com Mercedes teria motivado Renault a desistir do recurso contra a Racing Point. Bom, então voltando aos fatos, a gente sabe que o RP20, o carro da Racing Point para a temporada 2020 da Fórmula 1, sofreu acusações de ter sido uma cópia do W10, do carro da Mercedes, utilizado na temporada 2019, e depois das primeiras corridas, então a Renault encabeçou esses protestos junto à FIA, protestando aí principalmente contra a cópia, né, dos dutos de freio, dizendo que os dutos de freio do RP20 eram uma cópia do W10. No fim, houve um acordão, a gente falou isso, eu já falei isso aqui em outros vídeos, também falamos nos nossos podcasts aí, então já deixo aqui, já deixo o spoiler para vocês aí, confiram o F1 Mania em ponto nos agregadores aí com o Carlos Garcia e comigo, é sempre um bate-papo com os temas atuais, os temas diários do esporte a motor, bastante de Fórmula 1 lá, então não deixa de acompanhar lá se você quer saber um pouco mais também sobre o desenrolar desse assunto. Mas voltando, então, no fim das contas foi feito um acordão e todo mundo assinou o Pacto da Concórdia e a Renault então desistiu dos protestos contra a Racing Point, a francesa alegou que já tinha alcançado os seus objetivos com aquele protesto e retirou os protestos simplesmente de uma hora para outra, enquanto a Ferrari, né, vale ressaltar que a Ferrari mantém os protestos lá junto à FIA, então foi só realmente uma decisão da Renault. E então nesta quarta-feira o Corriere della Sera, o italiano, polêmico, a publicação polêmica italiana, então assim, eu digo que eles têm 50% de chance de estar certo e 50% de chance de estar errada, mas eles cravaram então aqui, ó, que a Renault desistiu de seu recurso em relação à penalidade aplicada para Racing Point. Pois é, e explicaram o porquê, então teria tido uma reunião entre o CEO da Mercedes e o CEO da Renault, e eles chegaram à conclusão de que seria melhor para a Fórmula 1, então, que eles desistissem do recurso. Mas aí, seguindo aqui a postagem, então diz aqui, ó, mas isso não é tudo, porque indiretamente é do interesse da Mercedes não deixar isso continuar por muito tempo. Ao mesmo tempo, a Renault quer ganhar algo com isso, e é claro, como compensação. Então agora é a parte polêmica. Diz aqui então que a Renault teria recebido informações secretas sobre a Mercedes. Pois é, seriam então informações concentradas no motor, um ajuste de motor secreto da Mercedes que teria sido divulgado. Então a Mercedes teria passado essa informação para a Renault em troca dela tirar esse protesto que poderia atingir sim a equipe Mercedes, já que ela foi acusada também de ter fornecido dados para a Racing Point já em 2020, o contrato foi assinado em 6 de janeiro de 2020, mas a Mercedes alegou então que isso teria sido feito em 2019, só a data do contrato que foi realmente no dia 6 de janeiro desse ano, isso quebraria um regulamento da Fórmula 1, mas acabou que ficou realmente tudo nesse acordão. E agora então surge esse rumor de que esse pacto teria sido motivado então pela Mercedes ter cedido dados sigilosos, principalmente em relação à configuração do motor. A postagem ainda diz, né, faz uma alusão aí, querendo endossar essa teoria da conspiração, dizendo que, por exemplo, a gente viu um resultado um avanço muito grande da Renault nesse GP da Bélgica, então terminando aí na quarta e na quinta colocação, Daniel Ricciardo à frente do Esteban Ocon, e que isso já poderia sim ser resultado dessa nova configuração que a Renault teria agora disponível depois de ter absorvido então esses dados. Mas eu lembro a vocês que não é a primeira vez que a Renault termina aí na quarta posição, na verdade então no GP da Inglaterra, o Ricciardo foi quarto colocado, o Esteban Ocon foi o sexto, não foi igual dessa vez que foram quarto e quinto, mas sim, então a Renault já via beliscando ali, talvez essa desculpa da Renault ter sido melhor já por causa dessa configuração não colhe muito. Mas me diz você, o que você acha aí dessa teoria da conspiração? Teria então a Mercedes cedido dados para a Renault em troca da equipe
retirar os protestos e então teria sido feito esse acordão? Você acredita nisso? Deixa aqui seu comentário, vamos trocar uma ideia aí sobre isso. Será possível que a Mercedes tenha cedido então esses dados para a equipe francesa? Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, já peço aí, deixe então o seu curtir, compartilhe com os seus amigos também. Isso é muito importante pra gente, faz com que o conteúdo seja considerado relevante para o YouTube, então ele apresente para mais fãs de automobilismo, assim como você. Peço também, se você não conhece os nossos podcasts, acesse aí o seu agregador preferido, procure lá por F1 Mania. Então de segunda a sexta-feira, como eu já disse, tem o F1 Mania em ponto, com Carlos Garcia e comigo, um destaque sobre as atualidades aí do esporte a motor. Semanalmente a gente tem o F1 Mundo Afora, um panorama dos brasileiros no exterior, e tem também o Full Gas Podcast, tudo sobre MotoGP. A gente se vê amanhã, um grande abraço e até mais.